Olá, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência, eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. No programa de hoje, um assunto muito importante que faz parte da vida de todos nós: a qualidade do sono e o impacto que este causa na nossa vida pessoal e profissional. A entrevistada vai ser a Cristina Caligares. No decorrer da entrevista, você vai obter mais informações sobre a Cristina, formas de contato, e se você também quiser mais informações adicionais, acesse o descritivo do vídeo que você encontra todas as informações sobre a Cristina e o trabalho que ela desenvolve. No final, eu volto para mais 2 recados. Um, para você que é gestor empresarial e que está em busca de um sistema de gestão empresarial ERP, e para você também que curte esportes e competições. Acompanhe agora a entrevista e até daqui a pouco. Hoje, no Ernesto Responde, nós estamos aí com um tema um pouco diferente, mas sumamente importante, né? A importância do sono. Basta dizer que entre os 10 princípios do Netas, um é dormir o suficiente para sentir-se descansado. E isso envolve o sono, né? E vamos falar com a Cristina Caligares. Olá, tudo bem? Gratidão, primeiramente, por estar aqui. Fisiologicamente, qual é a Muito bem. importância do sono? Bom, o sono nada mais é do que algo vital para o nosso organismo. É vital. Então, fisicamente, ele tem a ver com o nosso biológico, tem a ver com o nosso fisiológico, tem a ver com o nosso comportamental, tem a ver com o nosso emocional e com o nosso psicológico. Veja também a importância. Certo. E a gente precisa entender exatamente o que é um bom sono, né? Porque muitas vezes a gente nem tem condições de chegar e dormir num lugar tranquilo, escuro, né? No aconchego do lar. Sim. Mas, independente disso, o que é considerado assim um bom sono? Bom, o bom sono é aquele que ele é reparador, é aquele que consegue restaurar os nossos tecidos, dar crescimento e dar apoio, descanso aos nossos músculos, a que sintetiza adequadamente as nossas proteínas, né, que faz com que os neurotransmissores funcionem adequadamente. Então, o bom sono é o sono reparador. Logo, existe, obviamente, uma relação entre a quantidade e a qualidade. Nem sempre dormir muito é bom e nem sempre você dorme e ele é suficiente. Então, é um sono reparador. Para isso existem algumas regrinhas. Certo. Agora, imagina o cara tá devendo uma nota, tá meio brigado com a esposa, tá com um monte de problemas, chega lá, deita na cama, vira daqui, vira dali, e não consegue pegar no sono. Isso aí comigo acontece pelo menos umas 2 vezes por semana. O que fazer? Ernesto, então, o estresse, independente do momento de vida da pessoa ou do motivo, ele é realmente um vilão do sono, né? As preocupações, o muito pensar, atividades estressantes, como assuntos em que você está buscando alternativas, né? São problemas, infelizmente, da vida, porém, sabe-se que a gente não consegue resolver o problema do dia para a noite, né? Porém, a gente teima em ficar pensando e ativando o nosso cérebro no momento em que ele não deveria estar sendo ativado. Então, uma das coisas que também tem a ver com o que você está falando é a questão do álcool. Muitas vezes, as pessoas querem induzir o sono ou com uma medicação, até com fitoterápicos e até com o álcool. E eu não estou dizendo de embriaguez, eu estou falando de um álcool
que dá aquela sonolência. Qual é o problema desse? Ele dá o start. Um Camparizinho, tudo bem? Então, não deveria. Por quê? O problema aí é a qualidade do sono. Você vai adormecer, mas você vai acordar no meio da noite. Você não vai entrar no sono REM, que é o sono profundo, é o sono em que vai acontecer aquilo que eu te falei, que vai restabelecer, porque o sono é uma manutenção do corpo. O corpo precisa de manutenção. Ele é uma máquina, né? Então, se a gente não dá a manutenção adequada, ele não vai descansar adequadamente, logo no dia seguinte, ele muitas vezes não vai usufruir da criatividade para encontrar a solução de um problema, não vai encontrar a disposição de se relacionar com aquele problema, porque já está estressado, continua estressado, está intolerante, está com o humor afetado, está com pouca disposição de ser confrontado com as coisas que talvez possa estar fazendo que não é de acordo. Então, essa questão do estresse, ela é, de fato, um fator agravante do sono ruim. Tá. Porém, precisa tomar algumas outras atitudes e passa pelo pensamento, passa com a nossa atitude, porque o sono e a insônia, ela decorre de hábitos ruins. Tá. Olha, quer dizer, nós falamos aí em tomar alguma coisa, assim, uma bebida, outra coisa, você falou que não é bom, e eu acho que realmente todos aqui concordam com isso. Agora, lhe pergunto, o Dramin, porque o Dramin é um remédio, eu até li a bula lá, e vi que ele tem outras finalidades também. Sim. Mas pelo menos o farmacêutico, até ele agora me recomendou uma dose menor, de 25 em vez de 50 miligramas. O que você diz sobre isso? Eu realmente, pelo menos umas 3 vezes por semana, já tenho ele no meu criado mudo, pego um e boca para dentro. Então, Ernesto, se eu pudesse sugerir algo, porque na verdade a gente não recomenda, a gente não, né? A gente apenas fala, olha, eu sugiro que para você dormir bem, você tenha, primeiro, a gestão do pensamento. Você entender que não adianta ficar pensando, então é dar uma burlada mesmo, é gerir esse pensamento em relação aos problemas que vão ter que ser solucionados de dia, porque a noite foi feito para outra coisa, foi feito para dormir, né? O outro ponto é que existe uma coisa que a gente chama de higiene do sono. Sabe aquela maniazinha que a gente tem de tomar, jantar e depois a gente tomar o café? Pois é. Estimulantes à noite, cafeína e seus derivados, inclusive o açúcar e a canela, como outros alimentos que a gente pode ter aí, né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, o cérebro, ele gosta de rotina. Nós somos feitos para rotinas, né? Então, é dormir na hora adequada, para acordar na hora adequada, inclusive nos finais de semana, porque o cérebro ele descompensa muito rapidamente. O outro ponto é telinha, a bendita das telinhas. E eu não estou falando só dos smarts ou dos tablets, a televisão também. Então, nós temos que ter o que a gente chama de higiene do sono. A gente começar a gerar comportamentos que facilitam o sono fisiológico natural. Tá. Então, resposta do Dramin. O Dramin é natural? Não. Ele é um subterfúgio? Ele é um vilão malvado? Não é tão malvado assim, Cris. Mas ele não te dá o sono natural. E ele tem um ciclo de duração, a medicação, como o álcool também tem. Então, é possível que depois você acabe tendo um sono mais leve, porque insônia não é só falta de sono. É sono leve, é sono de baixa profundidade. E isso não contribui com o seu sono natural. Então, voltando, a gente fala, né, da telinha, da cafeína,
do açúcar, a gente fazer atividades relaxantes, coisas assim mesmo da tal da meditação, ou uma musiquinha que você goste, e não uma movimentada, mas uma relaxante. Não cochilar durante o dia, também é um vilão, né? A pessoa, os idosos dormem menos. É mesmo? Há controvérsias, porque às vezes eles fazem a dormir um pouquinho mais durante o dia. É claro que a gente sabe que entre 7 e 9 horas é o sono de uma pessoa adulta, né? E na média fica por 8. Mas se você contar a quantidade de cochilinhos que os vovôs andam dando por aí, eu acho que vai dar 8 horas, né? Então, assuntos estressantes, a canela, a cafeína, enfim, e essa falta de rotina. Então, talvez, se a gente começar a olhar para isso, a gente diga para o Draminha assim, eu mando em você e você não vai mais mandar em mim. A televisão também é um bom processo, mas eu consegui fazer na minha televisão de tal forma que ela desliga automaticamente, depois de um certo tempo. Então, às vezes, a tela desliga antes que eu dormir, mas mesmo assim já adiantou, já ajudou para que eu adormecesse. Mas então, eu vou te dar uma dica, posso? Pode. Sabe aquela bolinha azul, ou bolinha vermelha, ou bolinha verde que fica acesa nos equipamentos? Aquela bolinha, ela diz para o cérebro é muito inteligente. Ele capta coisas que às vezes a gente não capta. Ele diz para o seu cérebro, estou alerta. Ou seja, ele não te deixa entrar totalmente no sono profundo. Então, se você puder dormir sem essas bolinhas, ou arrumar um jeitinho de tampar essa bolinha depois que você adormece, e mesmo tirar os smartphones, tirar essas tecnologia do quarto, isso vai contribuir, porque o cérebro é muito inteligente, Ernesto. E como tratar os sonhos? Né? Quando você tem alguma ligação entre os sonhos que a gente tem com alguma realidade ou com alguma coisa que vai acontecer, porque às vezes eu sonho muitas coisas assim negativas, né? Coisas que, né, situações que não são favoráveis, quer dizer, que eu estou passando por uma situação desagradável com pessoas, tal. Isso, como é que eu devo visualizar isso? Como uma coisa negativa ou realmente não tem nenhuma importância? Porque às vezes eu acordo de manhã exatamente meio deprimido em função daquele sonho que eu tive um pouco antes de acordar. Certo. Bom, eu tenho visto o seguinte, o sonho, ele é uma limpeza na nossa mente, uma limpeza orgânica. Então, pode ser que alguns medos nossos, algumas situações que nos afrontam, porque nós temos a questão, a gente falou do sono, que também tem a ver com o emocional, né? Certo. Então, ele vai nos preparar para uma melhor cognitividade, para uma melhor concentração, uma melhor memória, uma melhora de uma série de coisas. E o sonho, ele é uma faxina na mente. Então, quando nós temos sonhos que são desagradáveis, o que eu penso é que você deve acordar e falar, opa, joguei esse lixo fora. E, na verdade, restabelecer a sua racionalidade, olhando com positividade para as alternativas que aquela situação, que você pode lidar com aquela situação de forma positiva, de forma racional, né? Porque os seus medos já foram jogados no lixo, vamos dizer assim, você não precisa acumulá-los novamente. Então, de certa forma, também é uma forma de você se libertar de coisas. Existem vários tipos de sonho, eu estou encarando só essa questão do medo e do estresse e do que você estava se referindo, porque existem vários tipos de sonho e a gente não vai acabar abordando todos os tipos aqui, né? Porém, ele é uma higiene da mente. Isso faz bem. Agora, aí a gente volta para a questão da gestão do pensamento. Quando a gente pensa coisas negativas, é muito provável que essas coisas
possam acontecer com maior probabilidade. Não estou dizendo que vai acontecer, porque dizem que tudo que a gente teme acaba acontecendo, né? Parece uma lei da atratividade. Enfim, a gente também não vai tratar esse assunto. Mas o fato é que a gente tem que, de forma coerente, racional, estratégica e gerindo mesmo de forma positiva, tomar partido daquilo que é possível que a gente haja, que eu chamo de círculos de influência, onde eu posso influenciar aquilo positivamente. Né? O que é realidade, o que na verdade foi da minha mente que criou, ou dos meus medos, ou dos meus fantasmas, que eu tenho, todo mundo tem. Então eu penso que ele seja bom, e a gente tem que acordar e falar, opa, me livrei desse lixinho, e toca a vida para frente. Então, eu diria que uma dica interessante seria assim, quando você está lá naquele momento tentando dormir, de você só pensar em coisa boa. Ficar Seria pensando muito nos momentos, interessante. né, nos momentos bons. Inclusive dizer, dia, amanhã né? eu vou acordar, minha mente vai estar tranquila, eu vou ter a minha mente reorganizada e os problemas, eu vou ter algum insight para resolver aquele problema, ou parte dele, ou ter um caminho, uma disposição mental de que as coisas vão evoluir. Porque senão, muitas pessoas estão deprimidas, por quê? Porque elas não acreditam, não há fé, não há crença, há desesperança. Então elas dormem e continuam desesperançosas. E a vida, ela é feita de uma corrida de obstáculos. E a gente tem que se preparar para saltar. E não ficar o tempo inteiro esbarrando na barra, né? Eu acho que a gente pode fazer assim, ó. Você está na cama lá, tal, para dormir, vai. Você chega e fala assim, tudo vai dar certo. Isso aí é um grito de guerra. Não é que seja um mantra, entendeu? Não é que é um mantra, mas é a nossa mente, ela tem dois lados. Você ativa o positivo ou você ativa o negativo. Você tira o lixo do negativo, mas você tem que ativar o positivo. Existe uma atitude. Eu falei para você assim, que o sono é uma questão comportamental, uma questão de hábitos. Certo. Então, se a gente não faz gestão dos nossos pensamentos, qualquer lixo está certo, qualquer lixo entra. Então, eu escolho, eu tenho o poder de escolha do que eu vou pensar, do que eu vou banir da minha mente, como eu tenho dos hábitos em relação ao meu sono. Certo. E falando em hábitos, a questão do jantar, vamos dizer assim, da alimentação. Normalmente, a gente janta lá pelas 7h30, 8 horas. Aí, primeiro, qual é a recomendação como é que deve ser esse jantar e quanto tempo antes da gente se deitar? Então, isso é uma coisa muito importante, né? A gente tem uma digestão que tem o processamento digestivo menor, obviamente, à noite. Então, é muito bom que a janta aconteça no máximo estourando por volta das 8, o que não é uma realidade do brasileiro, vamos dizer assim, né? Eu, felizmente, janto entre 6h30 e 7 horas, porque eu dou aula às 7, não consigo comer nada depois, a não ser depois um chazinho, alguma coisa assim. Alimentos... Só para te interromper, um hábito que eu tenho dos meus pais, né? Você sabe que os alemães, eles não jantam comida quente. Não sei se todos. Sim, só temperatura ambiente ou gelada. Sanduíche, uma maçã, outra fruta qualquer, mas dificilmente, não me lembro antes de casar com meus pais, de eu ter tido um jantar assim como o brasileiro tem, arroz, feijão, coisa assim. Sim. Então, isso é um outro hábito, e isso é cultural e precisa ser uma escolha também. Aqui em casa foi um processo também, isso tudo é um processo, não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Regular o sono é um processo, mudar hábitos é um processo, então existe uma coisa chamada mini hábitos. Aos pouquinhos a gente chega lá. Então, se existe uma ingestão de cafeína à noite, não tome mais. Se você come um bife, batata frita, arroz, feijão, comece a tirar um item só e vá diminuindo ao ponto de você tomar uma sopa. Ai, Cris, eu odeio sopa. Tá bom. Come uma salada. Ah, mas eu não gosto de salada. Tá bom, então come um pirê de batata, pronto. Mas não precisa comer o resto. Ou seja, vá mudando o seu hábito para que você ingira um alimento que não exija muito processamento digestivo. Esse é o ponto,
né? O quanto menos, como você falou, Ernesto, você comer à noite, é melhor. O certo é a gente tomar um café da manhã mais reforçado, né? Comer no almoço dentro do horário correto, que é um outro ponto que a gente também culturalmente tem muito desregramento em relação a isso, né? Um bom almoço, depois fazer várias refeições ao dia, que é o café da manhã, um lanche no meio no meio da manhã, o almoço, um lanche no meio da tarde, né? E depois o jantar, última refeição por volta das 7h30, 8h da noite, e um chazinho lá no final, se você quiser. Mas coisas leves, porque realmente isso atrapalha o sono, atrapalha a indução do sono, atrapalha aquilo que a gente falou, do sono fisiológico natural ser processado, que é o melhor sono, e todos nós nascemos com isso. Veja como é o bebê. O bebê dorme. Por que ele dorme? Porque ele tem o sono fisiológico natural, e nós podemos dormir como bebê. A gente fala tanto assim, eu estou dormindo como um bebê. Será mesmo? Porque ele está dormindo REM. Será que a gente está dormindo com toda a profundidade que a gente precisa para ter toda essa fisiologia restabelecida, para que a gente possa ter melhores relacionamentos, né? Melhor controle das emoções, lidar melhor até com o próprio estresse, com as quedas que a vida vai trazendo a gente a ter, né? Então, nós temos que contribuir para que nós mesmos possamos ter um melhor funcionamento do nosso organismo. Se a gente não se ajuda, a gente quer o tempo inteiro ficar buscando ajuda do lado de fora, não adianta ficar lendo livro de autoajuda e não colocar em prática. Conhecimento sem prática não faz nada. E o tempo, quer dizer, pelo que eu senti, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente dorme um pouco menos. Mas hoje, assim, quais são as recomendações? Qual é a hora ideal de um jovem de 30 anos, ou talvez de outras idades, você falar, se deitar e se levantar? Olha, Inés, tem uma métrica que não é minha, obviamente, mas que a gente estuda, que diz assim, olha que interessante, a cada 1 hora que você dorme mais cedo, você ganha 1 ano de vida. Olha isso. Então, se o jovem está dormindo meia-noite e ele quer aumentar a expectativa de vida dele, ele quer aumentar a longevidade saudável, ele tem que começar a dormir às 11. Se ele daqui a pouco conseguir estabelecer isso e quiser ganhar mais 1 ano de vida saudável, pula para as 10, né? Pula para as 9. Ou seja, antes das 10, às 9 é bom, mas no máximo às 10. Não é à toa que a mamãe e o papai botavam a gente na cama às 10 horas, falavam, 10 horas para a caminha, tem que dormir 8 horas. É isso. Ou seja, parece que a gente esquece, quer ser dono de si, fala eu que mando na minha vida, e quem está mandando em você é o mau sono. Então você vai dormir às 10, você pode acordar às 6, aí dá para tomar um café tranquilo, sai às 7 de casa. Pode fazer atividade física, olha que legal. Então pode ganhar qualidade de vida. Exatamente. Né? Fazer uma atividade física de manhã, aí chega lá às 8h30, ou se não fizer, chega às 8. Eu faço atividade física na hora do almoço. Cada um com o seu melhor momento. O melhor momento. Faço da meio-dia a 1, meio-dia e meio a 1h30, almoço, volto para o trabalho, aí trabalho até umas 6, 7, vou para casa, janto imediatamente, às 10 horas, cama, 10h30, 11. É isso aí. A gente tem que aprender a gerir o tempo. Na verdade, a gente não gere o tempo, a gente gere as coisas no tempo, né? Porque o tempo ele já se foi, ó. A gente está conversando e o tempo está indo. A gente não consegue segurar ele. A gente consegue gerir ou aproveitar melhor nossa conversa dentro do tempo. Então, a gente tem que gerir as coisas dentro do tempo, né? O nosso maior público realmente são gestores, dirigentes de empresa, colaboradores. Para esse pessoal, o que você tem a dizer em relação ao bom sono? Bom, muito bem. O bom sono, o que ele vai trazer? O bom sono natural, né? O bom sono produtivo, o que ele vai trazer? Ele vai trazer maior proveito do nosso dia útil.
ele vai trazer uma produtividade maior, né? Ele vai trazer contentamento, porque a pessoa que dorme mais, ela fica mais contente, ela fica mais disposta, ela fica mais feliz, ela fica mais tolerante, ela fica mais criativa, ela tem clareza das ideias, ou seja, ela tem uma organização do seu raciocínio de forma mais clara e mais objetiva. Ela tem um ganho no seu equilíbrio físico, no seu equilíbrio mental, no seu equilíbrio emocional, no seu equilíbrio fisiológico, porque ele dormiu melhor, né? Ele tem aquela sensação de bem-estar, de disposição, de que tem uma qualidade de vida, porque ele está melhor. Então, esses são os ganhos. Então, independente dos líderes e liderados que dormem bem, produzem mais. Eu diria que para você se dar bem na vida profissional, trabalhar bastante, estudar muito, se dar bem com teus colegas de trabalho, mas sem dúvida que isso sempre pode ser melhorado. Então, se você que está nos ouvindo está achando, não, já estou dormindo legal, veja se realmente isso é verdade, porque, como a gente viu, faz parte importante desse processo de desenvolvimento pessoal e profissional, certo? Sem dúvida. Uma boa pergunta obviamente, que cada um vai olhar para si e falar assim, quantas horas eu tenho dormido e como eu tenho dormido? O que tem induzido o meu sono? Eu tenho dormido de forma natural ou eu tenho que ter tomado uma medicação ou alguma coisa? Então, é um bom começo de autoavaliação. Com relação à idade, algumas pessoas dizem que velho não dorme tanto tempo quanto jovem. Eu estou com quase 80, não senti muito essa diferença em relação ao meu passado, vamos dizer assim. É verdade que velho dorme menos ou não? Então, eu penso que existem estudos que mostram que os idosos dormem menos, porém eu penso que vai muito do perfil de cada um. Eu vejo que existem pessoas que têm mais energia, pessoas que têm menos energia, tem gente que precisa de mais sono, pessoas que precisam de menos sono. Dizem que sim, que os idosos dormem menos, mas eu tenho dúvida do cochilinho da tarde, Ernesto. Eu confesso para você que eu ainda não estou convencida desse estudo ainda. Eu ainda estou nessa observância, sinceramente. Muitas vezes o cochilo até é feito na mesa de trabalho. É verdade. Não é nem numa cama. Olha, muito bom. Eu só vou fazer uma última pergunta. Eu tenho os 10 princípios do Dicas, de como chegar lá, e coloquei um princípio que é exatamente dormir o suficiente para sentir-se descansado. Mas estou aqui à disposição de você. Se você achar que eu devo mudar esse princípio de alguma forma, eu vou mudar. Você tem alguma sugestão? Eu penso que se você se sente revigorado, descansado, se ao abrir os olhos você se sente energizado, com vontade de sair daquela cama para poder tocar a sua jornada, tá tudo bem. Mas se você não sente assim, aí eu penso que você tenha que reavaliar seu hábito. Não todos, talvez um ou mais, mas nunca é tarde para você reolhar tudo, né? Reavaliar tudo, porque a gente tem que viver reavaliando, porque a gente acostuma com as coisas. E o nosso cérebro, infelizmente, acostuma e depois o nosso preço vai ser muito alto na hora de a gente cuidar. Mas eu penso que você esteja aí feliz. Exato. Bom, então, pessoal, está mantido o princípio dormir o suficiente para sentir-se descansado, um dos princípios do NETAS. Natureza, educação, esporte, trabalho, amor e saúde. Muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo, a partir de hoje, vai ter um sono melhor. Espero. Vai realmente absorver bem os seus conselhos e, com isso, todos nós que estamos aqui te ouvindo, agradecemos imensamente toda essa sua explicação detalhada, bem fácil de entender e realmente atingindo os principais pontos
de como cuidar bem do seu sono. Eu quem agradeço. Sinceramente, eu gosto das coisas simples. É o que eu venho fazendo quando atendo líderes, quando atendo liderados, quando presto alguma consultoria para uma empresa na área de liderança, que é a área que eu amo, né? E a liderança envolve a pessoa completa, que tem a ver com o físico, com o mental, com o espiritual, com o mental, né, com o emocional. Então, nós somos uma pessoa completa e temos que olhar para o líder como uma pessoa completa, para o liderado como uma pessoa completa, logo para nós mesmos. Então, esse é o trabalho que eu tenho desenvolvido, é algo que eu amo fazer, né, e eu sou muito agradecida por ter tido essa oportunidade aqui. Espero ter sido útil. Você que está nos ouvindo, se for de noite, durma bem. É isso aí, durma bem, muito bem. E você, claro queira, posso me encontrar no Cristina Caligares Oficial, tem algumas dicas a mais de outras coisas lá, ou no LinkedIn como Tereza Cristina Caligares. Excelente entrevista, não é mesmo? Eu tenho certeza que você gostou e para mais informações acesse aqui o descritivo para você ter acesso ao contato direto da Cristina através das redes sociais. Você curte esporte? Você gosta de competições? Já ouviu falar do Netas Game? Conheça o Netas Game. O Netas Game é um evento que acontece durante um final de semana em Ibiúna, no SP Aventura, Fazenda Morros Verdes. É um lugar fantástico. Lá você tem, durante 2 dias, a possibilidade de participar de atividades físicas e não só participar, mas também competir. Eu vou falar algumas delas que aconteceram nas edições anteriores. Vôlei, basquete, futebol, natação, beach tênis, caiaque, bicicleta, enfim, são várias as atividades. As pessoas que participam do evento são distribuídas em 4 equipes, azul, vermelha, verde e amarelo, e elas competem entre si. No final dos jogos, no final das competições, a gente tem a entrega das medalhas e dos troféus. Já estamos trabalhando para a próxima edição. No site você vai entender todos os detalhes de como que funciona e vai poder manifestar o seu interesse em participar da próxima edição. Essa próxima edição vai ser o Netas Game Open, ou seja, ele é aberto para todo mundo que tiver interesse. Mas se você é uma empresa, se você está relacionada com recursos humanos de uma empresa, nós também temos o Netas Game Corporativo. Pelo mesmo site você consegue manifestar o seu interesse em participar da próxima edição do Netas Game também corporativo. Para você administrar melhor a sua empresa, seja você um funcionário ou um empresário, você precisa de um sistema de ERP. E eu quero apresentar para você o ERP Flex. O ERP Flex é um sistema completo, robusto, 100% nacional e foi desenvolvido pelo Ernesto. O Ernesto tem uma bagagem fora do comum. Foi criador da Siga, criador da Microsiga, cofundador da TOTUS e agora ele usa toda a sua experiência no ERP Flex. Acesse o site erpflex.com.br, entre em contato com a equipe comercial, é fácil você fazer isso, e conheça todas as vantagens e todos os benefícios de ter um sistema ERP. É o primeiro ERP 100% Cloud Computing do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está acompanhando o programa à noite, tenha uma boa noite de sono e até a próxima semana.